Bem-vindos e bem-vindas ao nosso curso de Psicologia do Esporte, aqui da plataforma Psicoformação. Eu sou Maurício Pinto Marques, doutor em Psicologia do Esporte, e vou apresentar para vocês vários módulos, desde a introdução à área até alguns trabalhos mais específicos, né? E essa foto de entrada, ela não está escolhida à toa, né? Ela foi escolhida justamente porque representa um pouco do que é trabalhar com psicologia do esporte, e em especial trabalhar em clubes, né? Ela é da minha passagem no Curitiba em 2014, e ela traz a multiplicidade de pessoas, de individualidades que a gente tem em cada grupo, né? Então, uma série de jogadores, num time de futebol, a gente chega a trabalhar com mais de 30, 35 em média, tem um plantel, e mais a comissão técnica, né? E vocês podem me ver ali pequenininho mais do lado esquerdo, justamente como parte da comissão técnica, parte do trabalho. Que é isso? A psicologia do esporte, a gente é uma parte da preparação do atleta, né? Então eu vou trazer para vocês, com um módulo de introdução, né, eu vou contar minha história, para contar como é que eu comecei na psicologia do esporte e a partir disso, como é que eu fui virando pouco a pouco um psicólogo do esporte até o dia de hoje, em que é o meu ganha-pão, é só o que eu faço, é a minha paixão, mas também o que paga minhas contas, né? Eu espero que vocês possam se identificar em algum ponto da minha história, que outras partes possam motivar vocês. Por isso eu vou ir contando ela em 3 estágios, de como eu cheguei na tal da psicologia do esporte, né? E como é que eu fui me desenvolvendo, inclusive numa parte mais que seria ligado hoje ao empreendedorismo, né? De descobrir outras formas de viver disso, que não seja só trabalhando em clube, ou só trabalhando em consultório, ou só dando aula, né? Então eu vou contar como eu sou nascido em 82, como eu comecei na psicologia do esporte, né? Como é que eu comecei a me interessar na psicologia, na verdade, já na escola, já no ensino fundamental, indo para o médio, eu já tinha interesse de trabalhar com psicologia e já era apaixonado pelo esporte, né? Para quem é mais psicanalista, meu pai é professor de educação física, então sempre fui envolvido com esportes. Eu nunca tive envolvimento fortemente competitivo com nenhum esporte, mas pratiquei natação, pratiquei bastante tempo judô também e sempre fui um apaixonado pelo futebol. Mas justamente quando eu já decidi que eu queria ser psicólogo, né, então já me preparando para fazer vestibular, que era a forma de entrar na universidade na época, a forma única, eu já tinha interesse, na verdade, da parte psicológica dentro do esporte, né? Em especial, o que me levou a isso era ver que equipes e atletas inferiores tecnicamente, muitas vezes os azarões, né, que não eram favoritos à vitória do jogo, da competição, conseguiam se superar e vencer atletas e equipes muito melhores tecnicamente, ou com uma estrutura muito maior, né? E isso, na minha hipótese inicial, se dava pela questão da motivação. A gente vai demonstrar nesse curso que é muito mais do que motivação, o alto rendimento, os componentes psicológicos, né? Mas o que me levou a isso foi a motivação. E aquilo sempre foi que me fascinou no esporte, né? E justamente quando eu estava me preparando, ainda já tinha acabado o colégio para entrar na universidade, fazia cursinho, teve um momento que foi muito importante para mim, que foi uma Copa do Brasil. Eu vou dar muito exemplo de futebol, gente, porque é a área que eu mais trabalho, mas eu vou tentar botar isso também em dar outros tipos de exemplo, né? Mas invariavelmente vai cair no futebol, porque é o esporte que eu mais trabalho também. Mas nessa Copa do Brasil teve um jogo do Grêmio, que o treinador era o Tite, contra o Corinthians, que o treinador era o Luxemburgo, e o Grêmio precisava vencer o segundo jogo da final em São Paulo, contra o time que era considerado até então superior tecnicamente, né? E o Grêmio atropelou o Corinthians naquele jogo, como se diz popularmente, né? Teve uma atuação excepcional. E quando acabou a partida, muitos jogadores perguntaram sobre isso aos jogadores, e eles falaram que uma parte se deveu ao trabalho da psicóloga do clube,
a Lisete na época, e que tinha feito um trabalho que hoje é super, até clichê dentro do esporte, né, de ter cartas dos familiares, falando suas histórias, e motivou eles, e aí acendeu uma lâmpada, eu tive um estalo que falei, nossa, então posso juntar minhas duas paixões, que é a psicologia e o esporte, e se abriu uma porta que nunca mais fechou, né? Então, quando eu passei no ano posterior, passei no vestibular para o curso de psicologia, né, na Federal do Rio Grande do Sul, eu já entrei querendo saber da psicologia do esporte. Aí foi minha primeira frustração, né? Eu peguei a súmula das disciplinas lá, imprimi na internet todas as disciplinas que a gente ia ter durante o curso e não tinha nada que parecesse ter alguma coisa a ver diretamente com o esporte. Não tinha absolutamente nada. E eu já murchei um pouco. Eu lembro, inclusive, que nessa época eu estava lendo a biografia do Luiz Felipe Scolari, né? E eu falei, nossa, parece que não tem nada muito específico de esporte, né? Mas tudo bem. E entrei na faculdade com o objetivo de ser um psicólogo clínico, o estereótipo da psicologia, né? Do psicólogo socialmente. E justamente num dos primeiros trabalhos que a gente tinha que fazer, nas poucas cadeiras de primeiro semestre que eram de psicologia mesmo, era a disciplina, né, de psicologia geral, onde a gente via processos básicos e áreas de atuação do psicólogo. E tinha um trabalho individual que a gente tinha que fazer de pesquisa e um trabalho em grupo. E o trabalho em grupo, tu tinha que escolher uma área de psicologia para estudar e explicar para os colegas. E eu queria fazer psicologia do esporte e precisava de 4 para fazer esse grupo. E o que aconteceu? Eu não consegui juntar mais que 2. Tinha eu e um colega meu interessados, e eu cheguei para a professora, olha só tem eu e esse meu colega aqui, dá para a gente fazer a apresentação? Ela falou, não, eles têm que ter pelo menos 4, porque senão ficou muitos grupos, né? Mas faz o seguinte, o teu trabalho individual faz sobre a psicologia do esporte. E essa professora, a Silvia Kohler, não é à toa, ela me acompanhou durante toda a minha trajetória de graduação e depois virou minha orientadora de doutorado, minha orientadora de pós-doutorado, porque ela sentiu isso de incentivar a gente, né? Então, eu fui para a biblioteca buscar os livros de psicologia do esporte. Aí, outro banho de água fria, né? Tinha um livro de psicologia do esporte na biblioteca lá da URGS, da psicologia. O livro da Katia Rubio, não à toa. E eu falei, nossa, como é que eu vou saber mais disso? Fui pro campus do curso de Educação Física e aí tinha uma sessão de Psicologia do Esporte. Eu falei, então isso já acontece muito mais na área da Educação Física que da Psicologia, né? E como o objetivo do trabalho era uma pergunta de pesquisa, a minha pergunta começou sendo como funciona a motivação no esporte. E daí eu parei e pensei, não, mas a motivação no esporte eu preciso entender com a psicologia do esporte explica a motivação, né? Mas eu não sei nem direito o que é a motivação, quais são as teorias de motivação, mas eu também não sei nem o que é a psicologia do esporte. Então a pergunta, que é o primeiro passo de qualquer pesquisa, né? Ter uma pergunta, a gente já vai refinando ela, e foi refinando até o ponto de o que é a psicologia do esporte, como ela explica a motivação, mas o objetivo final era, será que a psicologia do esporte é para mim? Na minha conclusão eu escrevi isso, na verdade era a grande questão que eu trazia, né? Então eu fui buscar nesses livros, mandei e-mail, que na época já era difícil, lá em 2003 consegui um e-mail de uma pesquisadora, né? Mandei para Katia Rubio e para Marisa Marcunas, e elas me responderam para minha surpresa. A internet na época, vocês nem devem saber, a maioria estava deixando de ser discada e estava começando uma internet mais rápida, como é que a gente chamava, que era a internet rápida. Então, tu conectava às vezes no dia para receber e-mails, para ver, e quando eu recebi e-mail delas eu fiquei muito feliz, já por essa questão de compartilhar o conhecimento, né? Já profissionais que estavam atuando e se tornaram colegas de Associação Brasileira de Psicologia do Esporte, foi muito legal. E a conclusão desse meu trabalho foi, sim, eu quero tentar ser psicólogo do esporte, eu acho que é a área que eu quero seguir quando me formar. Mas, claro, estava no primeiro semestre, né? A gente tinha todo o curso pela frente. E foi legal porque aí eu dei minha primeira aula já, minha primeira palestra sobre psicologia do esporte. A professora falou, quando tiver a apresentação dos grupos, eu tive que me encaixar num grupo de psicologia do trabalho, até eu lembro.
E ela falou, também faz uma apresentação para os teus colegas, porque ninguém sabe direito que é essa área na faculdade. E eu dei minha primeira palestra, falando o básico da psicologia do esporte, e é algo que eu trago até hoje, que é justamente o objetivo desse curso, né? Explicar o que é psicologia do esporte, qual é o trabalho do psicólogo do esporte, quais são as possibilidades que a gente tem, né? E esse foi como começou e como seguiu a minha carreira dentro da graduação, né? De não ter psicologia do esporte, mas tudo que eu pudesse encaixar, eu encaixava. Então eu fiz uma disciplina que era alcoolismo e outras dependências. O meu trabalho foi sobre doping. Eu tinha um trabalho em psicologia social sobre o sofrimento do trabalhador. Tinha que observar um trabalhador em situação de possível sofrimento. Meus colegas iam olhar alguns trabalhadores em situação mais precária de condições, né, como alguém trabalhasse numa obra, como alguém recolhia lixo. Eu ia olhar um atleta em algum clube aqui de Porto Alegre, né? Então fui sempre encaixando, mas isso aí começou a criar assim falar disso e até o jeito que eu me vestia, né? O pessoal do curso começou a me identificar com a psicologia do esporte. E uma colega minha trouxe um folder de um curso de extensão em psicologia do esporte que acontecia na Unicinos. E a vida é bem engraçada, né? Um curso que eu virei professor anos depois, o mesmo curso. Na época era lecionado pela Márcia Pila do Vale, que era psicóloga do Grêmio Náutico União, o principal clube aqui de Porto Alegre, e trabalhava com a Daiane dos Santos na época que começou a ter seu destaque nacional, né? E junto dela, que era um curso de 2 dias, né, de 4 turnos, que é bem semelhante ao formato desse curso que a gente está fazendo agora, eu descobri justamente, conheci o histórico, como é que era a atuação, como é que eram algumas teorias que existiam, e eu saí de lá completamente apaixonado, porque inclusive o curso me permitiu conhecer a Lisete, que era a psicóloga do Grêmio, que 2 anos antes eu tinha descoberto a psicologia do esporte a partir desse depoimento dos jogadores falando do trabalho dela, né? E isso me levou a justamente fazer um grupo de estudos junto com a Márcia para estudar a psicologia do esporte, já que a universidade não ia me dar isso. A gente ficou bastante tempo nesse grupo de estudos e ficou uns 2 anos. Fizemos vários trabalhos e discussão de textos, né? E era meu jeito de suprir essa carência que a universidade não me dava. E então ficar trabalhando com esse grupo de estudos me dava essa motivação, inclusive, que como eu acabei de falar, a faculdade ela não dava, né? Mas por ter feito esse primeiro trabalho já de graduação, a própria Silvia Kohler me convidou se eu queria ser voluntário numa escolinha de educação pelo esporte. E na época era a escolinha do Tarcísio, que foi jogador aqui do Grêmio de Porto Alegre, depois foi vereador, deputado estadual, sempre trabalhando com a questão da educação pelo esporte, né? Ele acabou falecendo, se eu não me engano, em 2018. E lá eu descobri uma coisa, que a psicologia do esporte era muito prática. Porque eu cheguei lá, um colega meu acabou também, que queria largar a psicologia para fazer educação física. Graças a Deus ele não largou, porque ele é um grande psicólogo hoje. Inclusive tem 2 mestrados, não foi para o esporte, mas trabalha muito bem na área clínica, uma referência nossa. E ele queria largar para fazer educação física e a gente foi lá para a escolinha, vestido como um jeito meio psicólogo, meio educador físico, assim, já com uma roupa que não estava vestido como eu tô agora, por exemplo, não estava de calça jeans, de camisa, mas estava com uma roupa média, assim. E a gente chegou lá e o Tarcísio nos jogou uma bola, um apito, falou, chegou os guri da URGS, e falou, a turma é de vocês. E a gente teve que ir para dentro da quadra, isso observando ele dar aula, mas pouco a pouco nós fomos virando os professores dessa escolinha, os treinadores, né? E sempre a surpresa do pessoal na volta era onde é que vocês fazem educação física? Porque era uma quadra que tinha duas. Tinha a nossa quadra, que tinha os meninos de uma fundação de proteção, aqui a gente chama de fase, tem outros nomes em outros estados, né? Mas que era essas crianças que os pais perderam a tutela para o Estado. Então a gente tinha essa colaboração, né? E a gente, e além disso, tinha alunos particulares, e do lado tinha uma escolinha oficial do Inter de Porto Alegre, com uniforme, com tudo. Nossa, era tudo improvisado, tudo à base de doações, né?
e aquilo já me trouxe um grande desafio da psicologia do esporte, que era sempre como é que eu vou levar as teorias que eu estou vendo nas aulas, de personalidade, de transtorno de desenvolvimento, né, como o déficit de atenção, que já estava muito da presente, entre aspas, na moda, né, o diagnóstico, tudo era déficit de atenção, para atuação prática, né? O que eu vou fazer com essas crianças, o que eu vou conversar com os pais dessas crianças, o que a gente vai combinar como comissão técnica, né, como os professores, o Tarciso, às vezes os outros profissionais que trabalhavam com a gente, como é que eu posso ajudar no desenvolvimento dessas crianças pelo esporte, né? E a gente planejava aulas, tinha supervisões com a Silvia, porque eu vi isso, a psicologia do esporte, por mais pesquisa que a gente possa fazer, é uma área prática, a gente aprende estando no campo, a gente aprende justamente fazendo as coisas lá, né? E foi trazendo muitas indagações, eu fazia trabalhos dentro de psicologia comunitária, por exemplo, na universidade, explicando como é que era a educação pelo esporte, trabalho de iniciação científica, sempre mais ou menos andando em paralelo, né? Nada oficialmente dentro da faculdade eu ia encaixando, mas aí eu já estava plantando essa semente da psicologia do esporte, e quando fui fazer meu primeiro estágio obrigatório, que era para ser em psicopatologia, eu fui fazer acompanhamento terapêutico num serviço, num centro de atenção psicossocial, que a gente chama de CAPS, né, na época eu chamava CAIS, com acompanhamento terapêutico e trabalhar com usuários do Serviço de Saúde Mental Municipal. Falei, aqui, ok, não vou trabalhar com esporte, mas já tinha esse interesse da área que era mais de psicanálise, de clínica e do próprio acompanhamento terapêutico, mas lá todos os usuários do serviço estavam inseridos em várias oficinas. E eu sempre ficava pensando qual oficina que eu ia entrar, mas justamente tinha uma oficina de futebol. E a educadora física, inclusive, ela sempre dizia que ela não gostava de futebol, mas ela fazia porque os usuários pediam, né? Esporte mais popular e tudo. Então ali eu já virei também responsável de uma oficina de futebol para pacientes psiquiátricos, muitos deles moradores de rua, muitas daquelas pessoas que a gente vê na rua recolhendo latinha, errando pela cidade, e eles viravam outra pessoa fora do estereótipo que a gente imaginava, né? Quando ia para a quadra da praça que tinha na frente do serviço, né? E a gente fazia tanto um trabalho ali de atividade física, né? Que já tem todas as questões, as vantagens psicológicas que trazem, mas no momento posterior aos treinos, aos jogos, às brincadeiras, né? Mais que nada, trabalhava com as memórias que eles tinham em relação ao futebol, suas questões que tinham, porque o futebol está totalmente atravessado ou atravessando, né, a cultura brasileira. E era muito legal ver como despertava questões clínicas esses treinos, essas brincadeiras, esses jogos de futebol, né? Justamente, então, quando eu tinha que fazer meu próximo estágio, que era em psicologia escolar, também não tinha nenhum lugar que eu pudesse buscar me inserir dentro das possibilidades que já estavam dadas pela universidade. Porém, a Márcia ela tinha um estágio vinculado à PUC, outra universidade grande, que curtiu psicologia grande aqui do Rio Grande do Sul, né? E eu perguntei se eu podia participar da seleção, fui descobrir como tinha que cadastrar o local de estágio na minha universidade, né? E lá participei da seleção, acabei passando e tive minha primeira experiência formal na universidade com a psicologia do esporte, né? Porque a Márcia já estava bastante tempo no clube, eu acho que já era o 5º ano que tinha estagiários de psicologia, então já tinha uma coisa que até hoje é difícil, que é ter uma cultura de psicologia dentro do clube. E lá era muito interessante porque tinha sempre 2 estagiários, que era um que entrava no início do ano e o outro na metade do ano. Então, digamos, tinha um estagiário novo, que no caso, início de 2006 era eu, e tinha um estagiário velho, que ia sair na metade do ano, que na época era o Cassiano Pires, que é uma referência também aqui em Porto Alegre, trabalha em especial com tênis, então eu tinha praticamente 2 professores lá, tinha a Márcia, já com toda a prática dela, e o Cassiano, por ser mais experiente e quem ia pouco a pouco conduzindo os grupos e passando, né? Lá no União eu acabei trabalhando com quase todas as equipes de basquete, que era masculino,
com quase todas as equipes de vôlei, que ia do sub-12 ao sub-20, tanto masculino quanto feminino, e também com a pré-equipe de ginástica rítmica, né? Que eram as meninas da escolinha que depois iam para a equipe mais competitiva de ginástica rítmica, ali, uma criançada em torno de entre 9, 10, 11 anos, né? E como já estava com a psicologia do esporte bem colocada no clube, era muito mais tranquilo de trabalhar no sentido de que os treinadores te buscavam, os atletas te buscavam, a gente tinha na agenda o horário da psicologia, então tinha os grupos, tinha uma demanda já bem formulada, a oferta formulada e a demanda também, que não é ainda a realidade da maioria dos locais, né? Muitos locais que a gente vai trabalhar com psicologia do esporte, nós vamos ser os primeiros, né, daquela leva e vamos enfrentar outras dificuldades, né? Que foi justamente o que aconteceu na metade do ano, quando eu tinha novamente que fazer começar já um segundo estágio em paralelo, que era de psicologia do trabalho. Novamente, sem nenhuma possibilidade aparente de trabalhar com psicologia do esporte, porém, por justamente ser conhecido como o cara que estava sempre na psicologia do esporte, falando disso na faculdade, uma professora falou para outra professora que a psicóloga do Grêmio estava buscando abrir o estágio, mas que não sabia como fazer. E a professora, que era minha orientadora no grupo PET, ela veio falar comigo, parece que a psicóloga do Grêmio tá procurando estagiários. Daí eu bati na porta dela, literalmente, descobri o telefone, liguei para ela, marquei uma conversa. Ela recém tinha assumido o clube, ela também, como a geração anterior à minha, se formou psicóloga, né, sem ter visto nada na faculdade e a oportunidade apareceu depois de formada, né. Eu acho que isso é uma geração que geralmente começou a trabalhar, ainda que a gente vai ver, tem práticas da psicologia do esporte desde os anos 50 no Brasil documentadas. O trabalho começou muito mais forte na década de 90, né? Mas para profissionais que foram convocados depois de formado, a maioria, a trabalhar com psicologia do esporte e começou a adaptar sua prática para isso, né? E o clube, então, né, ele estava reabrindo o estágio em psicologia, porque ficou algum tempo sem ter um profissional de psicologia, e depois que a Jaqueline começou a estabelecer o setor, abriu para estágio, né, porque é uma realidade ainda grande, mesmo trabalhando nas categorias de base, e pela lei nos últimos anos o clube quer ser considerado formador de atletas na Confederação Brasileira de Futebol, ele precisa ter psicólogo dentro das categorias de base. No profissional ainda não é obrigatório, mas nas categorias de base é. E então, um profissional acaba trabalhando, se pegar as categorias que em geral começam nos 14 anos, começa a base propriamente dito, antes falando que é escolinha, né? Até o sub-20 ou até a transição, que às vezes chega ao sub-23, esse profissional lida com pelo menos 100, 150, 200 atletas. É impossível fazer um trabalho mais individualizado ou mais focado, um psicólogo sozinho, ou mesmo dois, numa comissão técnica, né? E então cada estagiário acabou sendo responsável por um grupo e auxiliava o outro estagiário no outro, né? E por acaso o outro estagiário que entrou era o mesmo colega que foi dar aula na escolinha comigo, né? Ele não virou psicólogo do esporte porque realmente ele viu que não era dele, que ele não quis. Ele teve bastante oportunidade de trabalhar com isso. Então, eu fui responsável pela categoria juvenil, que é 16, 17 anos, e o meu colega pela categoria infantil, que era 15 anos, porque o meu objetivo já era buscar o mais próximo do profissional que eu pudesse chegar. Já descobri que na categoria que a gente chama de júnior, né, que é de 18 até o profissional, na época até 20, isso varia bastante o limite superior, não consegui entrar. Ali já eram jogadores todos com contrato profissional, mas no juvenil a gente já tem algo que já em termos de contrato, né, em termos jurídico, é quando eles assinam, a maioria assina o primeiro contrato profissional e já tem um salário, dependendo do clube, pode ser um pouco mais poupudo, já tem uma garantia de contrato, né, já pode fazer transferência internamente no Brasil, então eu consegui chegar para mim já naquela categoria.
E ali eu trabalhei com vários jogadores que acabaram chegando ao profissionalismo, né? Alguns não, muitos não também, mesmo num clube como o tamanho que era o Grêmio, né? Que é o Grêmio, de ter atletas de elite, uma preparação que muitos têm desde os 9 anos lá na escolinha. Né? O atleta mais famoso, popularmente nesse grupo, é o Douglas Costa, que já saiu muito novo do Grêmio, saiu já com, acho que não tinha nem 19 anos, acabou indo para o Shakhtar, depois para o Bayern de Munique, depois para a Juventus, a seleção brasileira. Outros jogadores que também jogaram nível Série A Brasil, Newton, Simon, Bruno Teles. Então já foi uma experiência muito interessante já. O Fernando Marçal, que jogou em vários times de Portugal, jogou no Lyon também, da França. Foi legal poder acompanhando também esses atletas ao longo de vários anos, né? E ali eu me deparei já com outras dificuldades que eu quero trazer para vocês no curso de começar a implementar a psicologia onde ela praticamente não existia nos meses anteriores, né? Era um trabalho que estava começando, não só os estagiários, como da própria Jaqueline, né? Da própria psicóloga. E bem, acabei ficando então até o final do ano de 2007 lá, praticamente. Até estendi um pouco mais o estágio para acabar alguns trabalhos. E já era certeza que eu queria viver disso. Inclusive, no próprio ano de 2007, nas férias de inverno, eu fui fazer um curso de treinador de futebol, porque a maioria dos esportes, mas o futebol mais que os outros, né, ele tem uma questão que é para entender de futebol tu tem que ter jogado, tem que ter alguma coisa, né? Popularmente a gente fala que é o jogo onde? Jogo onde? E eu fui fazer o curso para dizer, tá, posso não ter jogado nenhum nível alto, mas eu sou treinador, porque era um curso que te dava a permissão de treinar qualquer time do Brasil, ligado ao Ministério do Trabalho e tudo. Era um curso relativamente curto, de uma semana, intensivo, dos 2 turnos e mais final de semana, com vários profissionais, vários treinadores já bem conhecidos, né? E profissionais de várias outras áreas. E já me chamou a atenção que na época tinha uma palestra de psicologia do esporte que não era dada por um psicólogo e que trazia uma teoria de personalidade muito antiga, da época dos gregos, gente, que era a teoria, que ainda se tem essa teoria diferente colocada, mas muito mais fora da psicologia, né? A questão do sanguíneo, do fleumático e outras coisas. E como o pessoal do curso já sabia que eu era da psicologia do esporte, que eu fazia estágio no Grêmio, veio perguntar, tá, isso aí vocês estão na faculdade? Eu tinha que falar, não, isso aí é uma teoria que nem chegou, porque a gente está trabalhando teorias muito mais modernas já, né? Teorias de depois de Cristo, inclusive, que a gente vê, né? E guarda essa informação, porque daqui a pouco ela vai fazer sentido esse curso também. Mas ele já me deu... eu nunca tive o objetivo de ser treinador, mesmo sendo treinador lá na escolinha de futebol e depois tendo outras experiências que eu já vou trazer, mas isso aí me deu um jeito de entender melhor o jogo, de entender melhor a mente dos treinadores, entender melhor como é que funciona questões técnicas e táticas, né? Porque a gente tem que entender como é que essas coisas funcionam, não precisa saber fazer, mas a gente tem que entender minimamente como é que é a cultura de cada esporte, como é que se trabalha dentro de cada esporte, né? E aí, eu fiz uma coisa que aqui no Sul é muito reprovável, que é sair do Grêmio e ir pro Inter, que são os 2 grandes clubes de futebol, né? Mas logo depois de eu ter acabado meu estágio no Grêmio, eu fui convidado novamente pela Silvia Poller, né? Por isso que ela é minha madrinha, minha fada madrinha na psicologia, para trabalhar em outro projeto social aí dentro do Inter. Era um projeto social chamado Interagir, onde a semelhança do futebol cidadão lá de 2013 e 2004, quando eu fiquei um ano dando aula naquela escolinha do futebol cidadão do Tarcísio, né? A gente recebia crianças de bairros de periferia, de bairros pobres ali próximo ao Beira-Rio, que é o estádio do Inter, onde tinha o clube social do Inter, onde acontecia o projeto, e também, de novo, dessa fundação estadual que recebe essas crianças que os pais perderam a tutela para o Estado, estão esperando, alguns estão presos, outros esperando julgamento para poder ter um processo de adoção, né? Ali trabalhando de novo com o esporte como um meio de educação social, como de uma forma muito mais lúdica, dentro de outras oficinas, né? E eu acabei ficando nesse projeto até a metade de 2008, porque eu acabei me formando em janeiro de 2008, né?
E aí eu já tinha um outro plano que era ir para a Espanha. E vamos para a segunda fase, né? Lá na Espanha, então, eu já tinha decidido no início de 2007, que eu queria fazer uma pós-graduação em outro país. O país que eu tinha como, como meta já era a Espanha, por gostar da língua, por ter facilidade com a língua, por saber que era um grande centro de psicologia do esporte. Tinha poucos programas de mestrado no Brasil ainda lá em 2007 e 2008, né? A maioria dentro da educação física, a maioria precisava ter inglês e era difícil conseguir bolsa. E não que na Espanha fosse fácil, eu acabei me inscrevendo então para o programa de mestrado na Universidade Autônoma de Barcelona, que justamente na turma anterior tinha se inscrito Cassiano, né, que tinha sido meu colega na União, foi que me apresentou esse curso, que meu primeiro intuito era ir para Madrid, que tinha um curso muito mais aplicado de psicologia do esporte, mas eu descobri que eles chamavam de mestrado tanto a especialização, né, após a especialização, quanto o mestrado acadêmico. Só que como o objetivo também era trabalhar na faculdade, era fazer pesquisa da aula, eu não ia conseguir isso com uma especialização. Então, em Barcelona, a gente tinha começado a segunda turma estavam tendo inscrições para a segunda turma do mestrado acadêmico de psicologia do esporte, né? E eu tinha algumas economias guardadas, meus pais são professores da rede pública de ensino, já aposentados, mas eu não tinha dinheiro nem para ficar o ano inteiro, que era o mestrado lá, mas na época era, em teoria, fácil de conseguir emprego. Isso aí foi outra história que eu não vou contar aqui, senão a gente vai se estender muito essa parte, que foi que eu cheguei, um pouquinho depois que eu cheguei, estourou a crise europeia de 2008, que atingiu muito a Espanha e dificultou muito a possibilidade de a gente conseguir encontrar trabalho. Mas então, todo o processo de seleção, né, para o mestrado, que era um curso que podia ser feito em 1 ano ou 2, mas era bem razoável fazer em 1 ano já numa universidade, né, que com uma tradição em psicologia do esporte, com dois núcleos de estudo de psicologia do esporte, com algumas disciplinas em comum com psicologia da saúde, né, que é uma área assim que era bem importante. Então fui para lá trabalhar como estudar a psicologia do esporte num lugar com essa tradição, entender metodologias novas, né? E acabei estudando, então, na minha tese, teoria de estilo de comunicação do treinador e clima motivacional, que é um conteúdo que a gente vai ver no módulo sobre treinadores, né? Em paralelo a isso, o destino de novo batendo minha porta, eu estava fazendo um bico de treinador num campeonato de colombianos, por uma indicação do amigo, e o coordenador inclusive eu fui convidado para ser árbitro porque viram no meu currículo que eu tinha um curso de treinador de futebol, né, esse que eu tinha feito em 2007, porque não tinha trabalho ou emprego ou subemprego para psicólogo. Eu recém estava começando o processo de validar o meu título na Espanha, que é um outro processo. Para estudar tu pode, mas para atuar ainda não. E eu acabei sendo então árbitro, conhecendo já o futebol de dentro do campo. A profissão, até hoje, eu acho que a pressão psicológica que eu enfrentei sendo árbitro foi maior do que em qualquer clube que eu trabalhei, com qualquer outra situação. E por isso a necessidade da psicologia na arbitragem é muito forte. Um trabalho que já é desenvolvido há algum tempo pela Marta Magalhães com a Confederação Brasileira. Muito mais avançado, inclusive, que em relação aos clubes, né, e a própria seleção. Mas aí o dono desse campeonato, o organizador, me levou para a escola de futebol do filho dele, que é a Fundação Marcet. E na Fundação Marcet, para trabalhar lá, a gente tinha que ter um curso de treinador, e era um curso aí sim bem robusto, né? Um curso de 200 horas práticas e teóricas, de planejamento de aulas, de treino para dar um treino depois de futebol. E lá acabou sendo meu primeiro emprego mais fixo, né? Considerado como era um estágio registrado, mas era já um emprego, em que eu comecei como auxiliar de treinador para fazer o curso. Auxiliava o treinador de 2 categorias, né, da sub-10 e da sub-12. Também, a partir daí, quando eu saquei o curso deles, eu virei treinador de uma equipe sub-9. Mas aí também já fui contratado para ser psicólogo de uma residência que eles tinham de jogadores. Tinham jogadores entre mais ou menos 14 e 20 anos
que iam para lá, para a residência internacional da Fundação Marcet, treinar de uma forma mais intensiva, porque era uma escola que tinha dois pilares bem interessantes. Um era treinar técnica, né? A gente treina muito pouco no Brasil a técnica do futebol, porque imagina que isso já meio nasce com a pessoa, é um talento, um dom, um talento quase inato, né? Que é só depois lapidado, mas na Fundação Marcet eles ensinavam técnica, como os diferentes tipos de passe de chute com os dois pés, ensinavam dribles, ensinavam outro tipo de jogo que na Europa, como eles não têm abundância de oferta de talento, eles formam talento, né? Isso é bem importante. E o outro pilar era justamente a educação pelo esporte, né? Que eles tinham um método bem estricto, assim, bem interessante de trabalhar a educação pelo esporte, com respeito aos colegas, toda a gestão do time, a questão do uniforme, de vestiário, era um trabalho bem legal, que me levou a ser coordenador pedagógico dessa parte e depois do curso de treinadores. Mas na residência de jogadores eu pude ter uma experiência multicultural bem interessante, porque a gente trabalhava com atletas, então, nessa faixa de idade, mas de vários países, né? De vários locais da Espanha, mas também do Marrocos, da Bulgária, de alguns países da África, da Coreia, e ver como o futebol se insere em diferentes culturas, diferentes formas de acessar esses atletas, como trabalhar com treinador esses atletas também, como preparar eles para fazer testes em clubes de outras ligas, porque os nossos clubes disputavam o campeonato lá da comunidade autônoma, né, da Catalunha, onde, dependendo da divisão que tu tivesse, tu podia jogar contra o Barcelona e o Espanhol, né, que são alguns melhores times da Espanha, dois em geral na primeira divisão, e campeões de várias categorias de base, né. Uma experiência bem rica, inclusive aprender jogando contra eles, né. Então lá eu acabei trabalhando um pouco mais no meu primeiro ano na Espanha, enquanto fazia o mestrado, que era legal porque eu já trabalhava a teoria do estilo de comunicação, sempre como eu falei para vocês, né? A psicologia do esporte indo da teoria para a prática e da prática voltando à teoria. E então lá ainda consegui também ser coordenador de cursos, então tinha que gestionar tanto a parte dos pais, porque eles tinham cursos especiais de Semana Santa, que lá dura 10 dias, de Natal também um curso de uma semana, e de verão vários cursos de 10 dias, né? Então, finalizado esse meu primeiro ano, né? Acabei passando no mestrado e seguindo na Fundação Marcet, eu resolvi seguir para o doutorado, né? Resolvi seguir na Espanha, seguir doutorado, renovar visto, porque meu visto era de estudante. Então, sempre precisava estar matriculado, inclusive, para poder ter a residência lá, né? E, então, seguindo o doutorado, mas eu acabei indo para outra área já no doutorado. No mestrado a gente tinha essas disciplinas também com a psicologia da saúde, atividade física, que a gente vai conversar daqui a pouco. Mas no doutorado aconteceu de eu trocar de emprego, de eu ir trabalhar num projeto social na periferia de Barcelona. E sendo contratado de novo, veja só o meu destino, como treinador. Fui contratado como treinador de um projeto social, essa fotinha que está no fundo é de uma nossa equipe feminina, de um projeto social chamado Futebol ao Carrer, né, aqui em catalão é futebol na rua, de uma cidade que é colada em Barcelona, ao norte, chamada Badalona, que dividia a periferia com Barcelona, e era, digamos, a parte pobre pobre em comparação ao Brasil, né, da cidade de Barcelona. Então ali ficavam todos imigrantes, né, que é o que acontece na Europa, com uma condição de que justamente condomínios e bairro planejado oferecidos pelo governo, né, num tipo de permuta, mas tudo facilitado como ajuda social do governo. E qual era o público lá que eu encontrei, né? Era basicamente imigrantes sul-americanos de vários países da América do Sul, muitos paquistaneses e marroquinos, tem colônias muito grandes dentro da Espanha, né? E em especial ciganos. Ciganos que tem discussão de onde é que vem os ciganos, né? Da Romênia, de outros lugares, porque é um povo que não tem, é um povo nômade, né? Ainda que o lugar onde os ciganos talvez sejam menos nômades seja justamente na Romênia e na Espanha. Então ali tinham ciganos de segunda, terceira geração. E a ideia era a educação pelo esporte, era uma empresa contratada pela prefeitura de Badalona, dessa cidade que faz fronteira com Barcelona, para trabalhar a educação pelo esporte, né?
experiência que eu já tinha vivido então lá na escolinha do Tarcísio e no Interagir, e que acabou virando o meu tema do doutorado, né? Depois de mais de um ano desenvolvendo o projeto de pesquisa, tentando ver o que eu gostaria de trabalhar, eu me deparei com um artigo que eu tinha sido o primeiro artigo que eu trabalhei no mestrado, que era o ensino de competências de vida através do esporte, um artigo do Daniel Gold, que é um dos autores do livro mais clássico de psicologia do esporte que a gente tem, né, junto com o Weinberg, o famoso Weinberg e Gold, mas além vai ter uma foto dele, da capa do livro, né, de como ensinar a educação pelo esporte. Eu achei que isso era um tema super debatido dentro da psicologia, dentro da pós-graduação de pesquisas, e foi o primeiro artigo que eu apresentei no estudo no mestrado, mas por achar que isso já estava muito dado, eu não segui e fui para a área de ensino de comunicação e clima motivacional do treinador, né? Aí eu comecei a revisar a literatura e me dei conta que aquele artigo que era de 2007 tinha tido muito poucos artigos sequência daquele e que na revisão não tinha nada muito claro da psicologia, né? Tinha, de novo, dentro da educação física, principalmente em termos pedagógicos, né? Então eu resolvi ir atrás disso, resolvi ir atrás da educação pelo esporte, porque, de novo, eram as inquietações que eu tinha na prática. Dando aula de futebol, a gente tinha 3 equipes, uma com meninos entre 12 e 16 anos, outra com entre 17 e 18, podia ter 3 até 19, 20 anos, não? Que é uma equipe que era para ser um projeto social, mas também te jogavam uma liga escolar contra outros times, e que pela época do ano a gente acabava jogando contra times de escolas ricas de Barcelona, que a maioria das escolas que a gente jogava eram escolas, as principais escolas do que seria a escola particular lá, que é outro modo que funciona. Então a gente jogava realmente nos colégios mais com mais status na cidade, né? Vindo lá os imigrantes, os ciganos, atravessando a cidade para ir para a zona alta, que eles chamam em Barcelona, jogar em campos de grama sintética maravilhosos, em ginásios de futebol de salão, né, maravilhosos, e às vezes em campos como o nosso, que era só uma quadra de escola, como quadra em qualquer escola que a gente tem no Brasil. E também tinha a equipe feminina, que tem a foto aí, que era já outra situação muito interessante, né? Porque nessa equipe feminina a gente tinha uma abrangência de idades muito maior, né? Acho que era entre 13 e 18 anos que a gente podia colocar. E a gente trabalha com futebol dentro do bairro de 2 culturas que são as mais machistas, talvez, do mundo, né? Os ciganos e os muçulmanos. Vocês podem, inclusive, observar que tem uma aluna ali que está com véu. Ela tinha que jogar coberta, não podia mostrar a parte do corpo que não fosse os braços, só a face, e as pernas ela não podia mostrar também. Ela jogava com uma calça térmica por baixo. E para a parte que o calção não alcançava, né? E aquilo foi trazendo, inclusive, uma modificação social lá no bairro, nas famílias delas, que não queriam muitas praticassem o futebol, mas depois, inclusive, iam lá torcer. Foi o esporte sendo transformador, né? Que é uma coisa muito legal. E por isso, então, meu tema do doutorado foi justamente como treinadores de projeto social conseguem ensinar a educação através do esporte. Eu queria saber a opinião dos treinadores, das treinadoras de projeto social. A partir da experiência deles, trazer a teoria, e não fazer o contrário, né? E que era o que o Daniel Gold fez nesse artigo de 2007. Então, entrevistei treinadores e acabei ficando nesse projeto social em 2000, a partir do início, da metade para o fim de 2009, 2 anos como treinador, e no 3º ano o coordenador do projeto trocou de projeto, foi trabalhar inclusive no projeto do Rafael Nadal, e me indicou para seguir na vaga dele. Então no último ano, né, temporada 2011-12, eu acabei sendo coordenador, e cada um dessas equipes tinha um monitor, né, um responsável. Aí no caso feminino é legal porque a gente tinha uma monitora treinadora mulher e que jogava muita bola, então às vezes a gente ia complementar o time, então ela já servia como espelho para as meninas também, era muito bacana isso. E acabei levando depois a minha tese. Quando eu resolvi voltar para o Brasil, eu resolvi pesquisar a mesma ideia com treinadores de projetos sociais no Brasil, em especial em Porto Alegre, né? Então, nesse projeto, acabei ficando 3 temporadas, trabalhando com
com esses monitores, coordenação, a gente acabou oferecendo um curso de formação de monitor esportivo lá, que era o CIATES. Então, eu fui professor desse curso também para ensinar justamente teoria de comunicação, de motivação, para adolescentes que irão trabalhar como auxiliares, depois treinadores de equipes menores. Lá eles têm uma escalada de carreira que é muito legal. Um menino de 15, 16 anos já pode ser auxiliar num clube e já pode ser árbitro de, por exemplo, futebol sub-9. E vai fazer uma carreira até de árbitro, tu pode ir fazendo, né? E ainda no ano de 2012, já quando eu já tinha decidido no metade de 2011 que ia ser minha última temporada na Espanha, porque eu não estava vendo muito perspectiva profissional dentro da psicologia diretamente, né? Que o doutorado, quando eu terminasse, ia me levar, por vários motivos, pela língua, por ter que ser bilíngue lá, a questão do catalão, por ter poucas vagas por causa da crise também, e por vontade de voltar e aplicar muito do que eu tinha visto no Brasil, eu resolvi fazer um sanduíche ao contrário, né? Eu resolvi fazer uma parte do meu doutorado novamente não, pela primeira vez, mas novamente na URGS, né? E justamente a convite da Silvia Kohler, por isso que eu falei que ela é minha madrinha, né? E de fazer uma parte do meu estudo aqui, em Porto Alegre, e nessa parte poder também cursar as disciplinas, várias das disciplinas do doutorado da URGS, que é considerado um dos melhores doutorados em psicologia do Brasil, junto com a USP, né? Era a nota 7 no CAPES, na CAPES. E antes de ir embora eu consegui fazer um mini estágio no Espanhol, que é o outro clube grande de Barcelona, né? E lá eu consegui mais um estágio mais de observação e entrevistas, né? Eu consegui entrevistar treinadores, entrevistar o psicólogo, o diretor das categorias de base, observar treinos, fazer um material de entrevista também para outra pesquisa, que foi muito bacana, né? Então, na metade de 2012, eu resolvi voltar para Porto Alegre. Então, na metade de 2012, resolvo voltar ao Brasil e aí para fazer então meu estágio doutoral na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que eu acabei frequentando até 2015 e fui fazer a minha defesa do doutorado na Espanha somente em 2016, né? E como não era um convênio formal que dava muito mais trabalho, não tinha nem tempo hábil para fazer, eu tive reconhecido o meu estágio no Brasil, por isso quando eu terminei o doutorado eles deram uma chancela extra, que eles chamam de doutorado internacional, reconhecendo o tempo que eu estive aqui, as disciplinas que eu fiz. Na banca teve que ter um professor de outro país, no caso de língua portuguesa, né, professor de Portugal. Eu tive que ter uns relatórios extras de professoras brasileiras, uma delas trabalhando em Portugal também, e uma parte da minha tese teve que ser escrita além do espanhol e em português, né, para ter esse reconhecimento. Mas então já estava como aluno especial, que é o nome que dão, por ser um aluno convidado em várias disciplinas da URGS, onde eu consegui já realizar um dos meus sonhos, que foi pela primeira vez ter a disciplina de psicologia do esporte na URGS, né? Então, no ano de 2013, eu ofereci 2 vezes a disciplina de psicologia do esporte para alunos da graduação, e aí a gente descobriu que não era falta de interesse que fazia não ter, era uma questão de currículo e da dificuldade da Universidade Especial Pública de renovar os seus currículos com a modernização das coisas, né? Porque fechou turma, né? Precisava de pelo menos 7 alunos, eu acho, para fechar a turma. A gente passou desse número na turma de 2013 1 e 2013 2, e seguiu sendo pedido que fosse oferecida a disciplina também. Eu não pude por outras questões de trabalho, mas foi muito legal trazer para a minha universidade, onde eu comecei a psicologia do esporte pela primeira vez, né? E nesse período, então, eu já comecei a atender em consultório, sublocando o consultório, porque primeiro aparece o paciente, depois a gente busca o consultório, né? Uma indicação que eu tive para trabalhar com o remador. E ali eu comecei a desenvolver minha clínica, que vou falar daqui a pouquinho para vocês mais como é que foi essa trajetória, né? De se fundamentando. Então, mas a partir de 2012 eu comecei a ter clínica, mas que eu estava muito mais investindo na questão do doutorado, né? Acabei fazendo também nessa época, um pouco depois, o curso de treinador da Escola do Barcelona, que teve em Porto Alegre por causa de um contato que eu tinha justamente lá da Espanha, né? Foi legal rever a educação pelo esporte dentro do método do Barça, e é algo que a gente trabalha muito na parte de treinadores e de psicologia da educação, né? Psicologia na parte de educação social. Também no final de 2015 eu consegui fazer algo que foi a prova de especialista, porque para a gente ser reconhecido como especialista
em Psicologia do Esporte, tem poucos cursos que dão essa chancela pelo Conselho Federal de Psicologia. A maioria dá pelo MEC, então é uma confusão jurídica, porque tem uma parte que é educação e outra parte que é psicologia, então um vale para uma coisa, outro vale para outra, né? Mas com a comprovação de experiência, que eu já vou contar para vocês que experiência foi essa, né? Eu consegui estar elegível para fazer a prova e, passando na prova, então ter o título de especialista pelo Conselho Federal. E era interessante porque foi uma vez por ano que tinha essa prova, pelo menos estava sendo até então, e eu era o único numa sala inteira, que na verdade no prédio inteiro, na verdade no estado inteiro, que prestou a prova para psicólogo do esporte, especialista. Eu estava na sala com, acho que era psicologia do trânsito, e todo mundo olhou para mim assim, quando perguntaram que era da psicologia do esporte, porque só tinha uma prova na sala, e a mesma coisa aconteceu com o Vitor em São Paulo, sendo o único do estado de São Paulo naquele ano, e depois, se não me engano, foi com a Dani também no Rio de Janeiro naquele mesmo ano. Se eu não me engano, foram 4 ou 5 pessoas no Brasil inteiro que fizeram essa prova, e que passaram, acho que foram nós 3. Então, ainda incipiente, né? Mas já é interessante que, como sendo considerada desde 2004, se não me engano, uma especialidade nova da psicologia, mesmo não tendo os cursos, o Conselho Federal reconhece a experiência e te cobra, claro, uma série de conhecimentos para te dar essa chancela de especialista, como acontece com psicologia hospitalar, em alguns casos, com psicologia do trânsito e várias outras áreas consideradas ainda hoje, né, áreas novas da psicologia. E assim então que eu terminei, para fechar um pouco mais a parte acadêmica, né, terminei o doutorado, defendi, enquanto eu fazia o processo de validação dele para ser reconhecido no Brasil, para poder ser contratado como professor doutor em universidades, né, eu segui no pós-doutorado na URGS com a Silvia Kohler, estudando, dando seguimento, na verdade, aos estudos da minha tese de doutorado, que saíram alguns artigos, saiu o capítulo de um livro, tudo isso vai estar no material de vocês, na pasta de vocês, que vai ficar disponível no curso, né? Então, em paralelo, eu já comecei a ter essa carreira de professor, né? Além de 2013, então, eu dei aula na URGS. Depois, já em 2014, se eu não me engano, eu fui contratado para ser professor dessa disciplina na Uniriter. No currículo da época, a disciplina de Psicologia do Esporte era obrigatória para a psicologia, uma inovação muito grande, porque justamente eles tinham interesse de equiparar o currículo da universidade com universidades conveniadas na Europa, em especial em Portugal, né? Então, por pelo menos 3 semestres, essa disciplina foi dada nas férias de inverno ou de verão, de uma forma intensiva, né? Uma disciplina de 35 horas, mais ou menos, dada em 2 semanas, e a gente pôde, inclusive, abrir para ser com as vagas que sobravam na sala de aula, que não eram muitas, mas para alunos de nutrição e fisioterapia, né? Já tendo áreas afins, né? Podendo ver a psicologia do esporte, por isso que esse curso também serve para outras áreas, não só para estudantes ou psicólogos, né? Inclusive, alguns dos nossos alunos, depois um deles se tornou nutricionista do Grêmio, outro também fez estágio de fisioterapia lá, outros foram estagiários em outros clubes de Porto Alegre, né? Então, foi legal porque foi uma sementinha que já foi plantada. No ano de 2020, também no verão, acabei também dando a disciplina, de novo de uma forma intensiva, mas como uma disciplina optativa na Facate de Taquara, para uma turma de 60 alunos também, que nunca tinham visto a maioria em psicologia do esporte, não tinham visto praticamente nada. Foi uma coisa muito legal, sim, dar para esse público. E veja só, fui professor, então, por muitos anos, do curso de extensão no Unicinos, aquele curso que eu fiz lá em 2003 com a Márcia. Eu fui indicado pela Janaína Fogaça, que é uma colega que trabalha nos Estados Unidos hoje, para seguir o curso quando ela justamente foi fazer o doutorado nos Estados Unidos, que é o curso do modelo esse que a gente está tendo agora. E no Sindicato dos Treinadores Profissionais do Rio Grande do Sul, aquele curso que eu tinha feito, onde a parte de psicologia não era dada por um psicólogo. Eu, pouco depois de retornar ao Brasil, busquei a coordenação desse curso, me apresentei e falei, olha, em 2000, não sei como é que está agora, mas em 2007 eu fiz o curso e eu tive aula de psicologia do esporte com alguém que não era da psicologia, apresentava umas teorias muito antigas, e fui convidado para dar uma aula, e a partir de então virei professor desse curso, que acontece em geral 2 vezes por ano, e já foram mais de 10 participações dando a palestra, né? E justamente por dar aula nesse curso, o coordenador do curso na época,
o professor Cláudio Rodrigues, que também era treinador de futebol no Aimoré e das categorias de base, coordenava as categorias, me convidou no ano de 2014 para trabalhar na categoria juvenil da equipe de futebol do Aimoré de São Leopoldo, que é uma equipe, em geral, fica na primeira divisão do estado do Rio Grande do Sul. E lá a gente fechou uma consultoria no valor que o clube pudesse pagar. Eu estava com vontade também de me inserir novamente ao futebol. O horário, digamos que era pago, era para eu ir 1 hora por semana, 1 hora e meia, fazer um grupo com os atletas da psicologia. Como eu tinha tempo, né, tinha recém voltado e estava a fim de voltar a trabalhar com o futebol mais próximo do profissional possível, eu acabava ficando o dia inteiro lá, a tarde inteira. Então tinha o grupo da psicologia, a gente vai falar isso na parte da rotina de trabalho do clube. Também atendia atletas e acabei indo para quase todos os jogos, viajava junto com a comissão técnica e era legal como o treinador me contratou. Eu tinha carta branca para fazer experiências de dinâmicas, de intervenções, ele era muito aberto a isso, que é uma coisa que é muito raro da gente encontrar ainda cada vez, felizmente menos raro, mas ainda é raro de encontrar na psicologia de esporte, treinadores que têm muita abertura pra gente, e é uma experiência muito rica. Por isso eu fiquei lá na época do Campeonato Gaúcho, foi mais ou menos uns 4, 5 meses na metade do ano, e no outro ano acabei sendo recontratado novamente para a mesma função na mesma época, né? E isso me ajudou, inclusive, a ter as comprovações de experiência que eu necessitava para fazer a prova de especialista que está lá em cima, né, do Conselho Federal. Aconteceu também que após o período de 2014, que eu seguia no consultório, cada vez já atendendo mais atletas de natação, alguns atletas de futebol, de outros esportes foram aparecendo, apareceu o convite para trabalhar, a partir de uma série de contatos que eu estava fazendo com a PUC do Paraná. Eu tinha ido lá dar algumas palestras e cursos de psicologia do esporte, eles estavam com um convênio com o Curitiba Futebol Clube. Acabei conhecendo os diretores do clube, que me convidaram para... É um projeto que acabou, não vou entrar em detalhes, porque acabou não se configurando, porque o presidente que estava com esse projeto acabou perdendo as eleições no final do ano, e justamente como eu fui contratado por ele para também fazer esse projeto depois, eu acabei saindo do clube. Mas por ter esse contato já, o clube estava numa crise, porque estava na zona de rebaixamento, faltava, se não me engano, 8 rodadas para acabar o campeonato, tinha mais ou menos 2 meses de campeonato. O treinador já tinha trabalhado com psicólogos nos outros clubes que ele tinha trabalhado e pediu a presença de um psicólogo. E eu acabei sendo contratado, então trabalhei de uma forma muito intensiva com a equipe profissional, por isso que tem essa foto de fundo aí, num clube que já estava sem psicólogo há fazer mais de um ano, mas já tinha tido uma cultura anterior de uma profissional que ficou mais ou menos 10 anos no clube, né? Mas já estava com essa lacuna para trabalhar na questão que geralmente chama psicólogo, né? Para apagar incêndio, para a questão da emergência, né? A gente tinha 93% de chance de ser rebaixado e acabou, a gente não caiu da segunda divisão, a gente acabou escapando no penúltimo jogo, mas conseguiu encaminhar uma série de resultados positivos que até então foi a segunda equipe com a maior chance de rebaixamento que conseguiu se livrar. Só o Fluminense, nos anos anteriores, que chegou a 99% nas estatísticas e salvou com 11 vitórias em uma coisa como 13 jogos, não vou lembrar da estatística exata, mas foi uma campanha muito, muito fora da curva, né? E ali, de novo, o trabalho do psicólogo esporte, como naquela primeira foto de capa, de bastidores, né? O pessoal brinca, salvou o time do rebaixamento. Não fiz nenhum gol, nenhuma defesa, né? Quem é o protagonista, quem é o artista, quem faz o resultado são os jogadores. Claro, a partir da batuta do treinador, né? O psicólogo é para ajudar em muitos... a gente é parte da comissão técnica, né? Como é o nutricionista, como é o massagista, como é o fisioterapeuta, como é o médico, o preparação física, né? Todos trabalhar para que os atletas possam render da melhor forma possível, né? A gente também psicólogo não ganha jogo, ainda que a gente trabalhe várias variáveis dentro do jogo, da competição, do esporte de cada atleta, que podem contribuir com o melhor rendimento, mas o que leva a um resultado positivo, ou principalmente ao crescimento, que importa mais que o resultado, né? A gente vai falar disso, é o conjunto, né, da obra, né? De todos trabalhando juntos. Mas no ano de 2014 já tinha tido alguns estudos em referente ao Mindfulness, né? Tinha feito, inclusive, o primeiro grupo que foi oferecido em Porto Alegre,
pela Daniela Sopesky, do Iniciativa Mindfulness, e eu fiz uma oficina de vivência em Mindfulness por achar interessante, por querer essa prática para mim, para me ajudar inclusive a estudar para o doutorado, que eu não tinha terminado ainda. E eu fiz e adorei e comecei a ver que não se falava disso no Brasil, pouco de mindfulness e nada de mindfulness no esporte. E de uma forma bem experimental mesmo, cheguei para um atleta que eu já tinha um tempo de trabalho, um vínculo muito bom, e falei, cara, eu aprendi uma coisa aqui, eu estou aprendendo e eu acho que pode ser útil para as questões que a gente tem. Vamos experimentar? Ele falou, bora. E eu comecei de uma forma experimental a colocar o mindfulness, o que me levou a fazer o primeiro curso de instrução de formadores que teve no Rio Grande do Sul, um dos primeiros no Brasil, pelo Mindfulness Center of Excellence. Agora eu vi que tem uma pequena falha na lâmina ali, tem um L a mais, desconsiderem. Mas no método BMT, Body Mind Training, né? Que é um método de mindfulness que vai além do protocolo clássico de trabalhar com a respiração como âncora em especial, mas também que vai para outro lado, que é de trabalhar com movimentos que tem tudo a ver com o esporte, né? A gente vai falar um pouco mais disso no módulo de treinamento de habilidades psicológicas, de treinamento mental, né? Mas então, eu fiz a formação de instrutor, que passou de 4 anos, uma formação muito vivencial também, a gente experimentar na prática, testar modelos e fui colocando como uma prática do consultório até ser considerado uma referência hoje do mindfulness dentro da psicologia do esporte, né? Que é algo também virou um pilar bem importante da minha vida, mas também da minha clínica, tanto com atletas como com não atletas. Encaminhando o fim dessa apresentação, né, pessoal, para mostrar a quantidade de tipos de trabalho que a gente pode ter dentro da psicologia do esporte, né? Eu consegui, quando fui defender o meu doutorado na Espanha em 2016, consegui fazer uma visita ao Liverpool. E vocês podem até observar que aqui tem uma placa do Liverpool que está cortada, esse aqui é o fundo do meu consultório de atendimentos online. E acabei conseguindo conhecer as categorias de base lá, entrevistar nesse desempenho e entrevistar a psicóloga e trocar muita figurinha de entender como é que funciona a psicologia num clube centenário, os clubes mais tradicionais do mundo, né? E foi muito legal porque eu vi que a psicologia do esporte que a gente trabalhava aqui no Brasil não tinha nenhuma grande diferença do que estava sendo aplicado por ela e pelo departamento de psicologia do esporte. A grande novidade que eu tive foi saber que não tinha nada de outro planeta, né? Métodos diferentes, culturas diferentes, mas trabalhava com muitas questões, inclusive com mindfulness também. No ano de 2017 e 2018, eu também fiz uma consultoria para um clube de golfe, o Belém Novo Golf Club, de onde saíram alguns atletas, dos maiores atletas do golfe brasileiro, 2 dos campeões amadores juvenis mundiais, campeões mundiais, o Andrei Xavier e o Eric Machado, inclusive ganhou num ano o Prêmio Brasil Olímpico, se eu não me engano foi em 2018, como o atleta de destaque do golfe brasileiro, pelo Comitê Olímpico Brasileiro, né? E também de onde começou a jogar o Bento Assis, que foi até então tricampeão mundial infantil de golfe, residendo já depois nos Estados Unidos, né? A gente começou o trabalho lá no clube. No ano de 2018 ainda, eu fui consultor de psicologia do esporte do equipe de League of Legends, o Redemption Poa, que era um clube que foi fundado aqui em Porto Alegre, depois acabou se mudando para São Paulo por questões de logística, né? Mas que me inseriu na psicologia dos esportes eletrônicos, dos e-sports, né, que chamam, que é uma área que não para de crescer e que movimenta hoje mais dinheiro do que a maioria das ligas de esportes tradicionais, como nos Estados Unidos, por exemplo, a de League of Legends movimentava mais dinheiro já que a NBA na época, que é a de basquete, né? E sigo nesse caminho no consultório, às vezes antes com menos horas e cada vez foi tomando mais horas até que virou minha principal prática, né? Trabalhar com atletas no consultório e tanto com esportes tradicionais, atletas de várias idades, desde 9 anos, acho que foi mais novo que eu trabalhei em consultório diretamente com um atleta, além de uma consultoria para pais de atletas mais novos, até atletas profissionais, né? Em especial eu trabalho com futebol, ainda a maioria do público que eu tenho é do futebol de todas as idades, hoje com a possibilidade de atendimento online de vários países, inclusive jogando em Liga da Espanha, na Liga de Portugal,
da Suécia já também trabalhei, da Dinamarca, e com atletas de outros esportes, como o atletismo, como natação, como também maratona, tanto a maratona trail também, que é aquela que são maratonas maiores no meio do mato, e esportes menos tradicionais, como o pôquer. Tive várias experiências com atletas de pôquer, por ser considerado o esporte da mente, como também eu diria que os esportes têm uma relação muito forte, eles entendem muito a força da psicologia nisso, né, a força da questão psicológica, passando por outros esportes como novos, como o polidense. Trabalhei como atleta também para preparação do campeonato de polidense. Foi muito interessante conhecer essa outra área e um esporte que não para de crescer, além de ser um grande tipo de atividade física, né? Além disso, a experiência com o esporte foi me trazendo muitos não atletas, que eu brinco que são pessoas normais, como eu e talvez vocês sejam, de trabalhar com as práticas da psicologia do esporte, mas eles me procurarem por entender o esporte. Sejam pessoas encaminhadas por nutricionistas, atletas amadores ou só praticantes de atividade física, ou pessoas que buscam performance em outras áreas, né, como estudantes para entrar no curso de medicina, concurso público, modelos e pessoas que buscam a questão do aconselhamento de carreira.